Oi, pessoal. As nossas anotações de antropologia jurídica hoje vão tratar do enfoque histórico da antropologia. A antropologia apresenta-se como disciplina de fundamental importância para quem foca o campo das ciências que estudam o homem e as suas construções. Torna-se óbvio que esse estudo é também imprescindível para a formação crítica do jurista. Vilas-Boas, inclusive, chega a dizer que ela contribui para uma atuação mais consistente do jurista, uma vez que proporciona instrumentos analíticos capazes de ensejar formação desvencilhada da erudição ornamental, coisa muito comum no mundo jurídico. No processo histórico da edificação do conhecimento antropológico, contamos com vários caminhos que podem ser agrupados didaticamente em escolas. Para melhor compreensão da temática, veremos simplificadamente algumas das ideias mestras. Comecemos pelo evolucionismo. Esse movimento antropológico, o evolucionismo, deita suas raízes nas ideias das ciências da natureza, onde se buscou comprovar a evolução do mundo físico. Entendeu-se aí que o universo é regido por leis naturais de causa e efeito. Lembrem o positivismo, tema já estudado por vocês em criminologia. Tais leis seriam evolutivas e impulsionadoras do progresso num aperfeiçoamento infinito. O homem, como ser natural, não poderia fugir a essa regra. Assim, em relação à espécie humana, teríamos uma série linear de momentos, e esses momentos estariam ligados por relação de causa e efeito. É aí onde o evolucionismo situa as sociedades. As sociedades, então, passariam pelas mesmas etapas, iniciando-se no primitivismo até atingir o estágio superior de civilização. Trata-se, portanto, de um processo gradativo de aperfeiçoamento das sociedades e das suas instituições. A escola positivista encarrega-se de transmitir esse ideário ao mundo jurídico, conforme vimos quando estudamos criminologia. Podemos dizer que o evolucionismo antropológico parte de um pressuposto. O pressuposto da existência de uma espécie humana única. Apesar dessa origem comum, a influência de certos fatores ambientais vai influir significativamente. A exemplo do clima, a exemplo do solo. E isso resultaria em ritmos diferentes de desenvolvimento das sociedades. Em razão disso,
as comunidades findam por experimentar etapas de transformação cultural desigualmente entre si. Resumindo, os corpos sociais passariam de uma etapa a outra de forma desigual na linha do tempo, em razão das particularidades próprias. Para os evolucionistas, a civilização europeia constituía-se na expressão mais avançada, do caminhar das sociedades humanas, enquanto os demais povos, africanos, americanos, asiáticos, encontravam-se em estágios anteriores e, assim, menos evoluídos. A preocupação desses pensadores era estabelecer linhas gerais de evolução cultural e de progresso material, espiritual e científico das sociedades como um todo. Para isso, eles utilizam métodos, ou, digo melhor, para isso eles utilizam o método de comparar padrões, comparar costumes, comparar objetos das culturas, sejam do passado ou do presente, e tentar identificar semelhanças e diferenças entre elas. A regra geral, os evolucionistas identificam 3 etapas sucessivas de evolução: a selvageria, a barbárie e a civilização. Os estudos da antropologia evolucionista miram notadamente os seguintes temas. O primeiro deles é ligado às chamadas sociedades simples e antigas. Observe-se que eles tratam as sociedades simples como sociedades primitivas. O segundo grande tema é o sistema de parentesco. E, por fim, o terceiro grande tema, estudado pelos evolucionistas, são os fenômenos religião e o fenômeno magia. Não é por acaso que as sociedades, e principalmente a sociedade romana, apresenta-se como um fértil campo para estudo antropológico ligado à magia, à religião e ao parentesco. Vejamos. As primeiras concepções religiosas romanas estão ligadas à cultuação dos espíritos e às crenças animistas das forças sobrenaturais. Os romanos entendiam que as divindades comandavam a natureza, os reinos animal, vegetal e mineral. Isso na qualidade de gênios ou de espíritos, protetores, por exemplo, de cada uma das famílias, possibilitando-se sua unidade, cujo culto deveria ser perpetuado de geração em geração. É em razão disso que os patrícios mantinham em suas casas um altar para conservação do fogo sagrado, fogo esse que era alimentado por uma madeira específica e ante o qual nenhuma ação culpável poderia ser cometida. É importante consultar sobre esse tema o Fostel de Coulanges, que escreve uma obra muito importante, A Cidade Antiga. A complexidade social em Roma finda por transmudar esse culto doméstico em religião da cidade. Esta seria
a origem, segundo os evolucionistas, do corpo hierarquizado de sacerdotes que cria cerimônias públicas e formais, estabelecendo inclusive um calendário religioso com dias fastos e nefastos. Os sacerdotes, por sua vez, especializam-se e formam categorias. Uns sabem interpretar, por exemplo, a vontade dos deuses, através da observação da natureza e da leitura dos preságios. Outros são responsáveis pelo culto individual de cada deus. E outros, finalmente, intercedem junto às divindades para o êxito das relações exteriores de Roma. Esses sacerdotes são agrupados em colégios de pontífices, sob o comando de um líder máximo. Torna-se importante acrescentar que até meados do século V a.C., a justiça romana é confiada ao colégio dos pontífices. Trata-se, portanto, de uma entidade religiosa, aristocrática, patrícia, integrada pelos descendentes dos fundadores da cidade. É desta forma que os religiosos monopolizam o conhecimento, a interpretação e a aplicação do direito costumeiro com as suas formas legais. Os sacerdotes constituem, assim, a inteligência do saber jurídico. Serão eles, os sacerdotes, que vão preservar a tradição religiosa e jurídica, além de, consequentemente, interferir no âmbito político e social. O Olney, um dos autores que nós indicamos para vocês, explana muito bem esse tema na obra Manual de Antropologia Jurídica. No campo específico do direito, o evolucionismo antropológico constatou que, na ordem social vigente em sociedades primitivas e antigas, existe uma coadunação entre direito, religião e magia. Como exemplo dessa mistura nas práticas primitivas, temos o caso das ordalhas. Observe-se que essa prática primitiva não é privativa de Roma. Você encontra ela também na Mesopotâmia, encontra na Grécia Antiga e vai encontrar depois na Idade Média. É o caso da ordalha, né? Trata-se de uma prova mágico-religiosa para estabelecer uma verdade jurídica. É um método, digamos, ritualístico para saber se um testemunho, né, se uma acusação traduz verdade ou falsidade. Usa-se aí a provação da água quente, a prova da cruz, o duelo, dentre outras coisas. Submete-se nessas provas a pessoa a algo doloroso, algo perigoso. Por exemplo, fazê-la andar sobre ferro em brasa. Se depois de 2 ou 3 dias verificasse que ela apresenta cicatrizes, ótimo. No caso de inexistir cicatrizes, é porque ela não é portadora da verdade. Essa escola sofreu importantes críticas. Dentre elas, uma crítica bastante boa
foi elaborada pela Marilene Chauí, por sinal, citada pelo Olney. Diz a Marilene que esses teóricos, para esses teóricos, o tema seria uma sucessão contínua de instantes, de fases, que iriam somando-se uns aos outros, de tal modo que aquilo que acontece depois é o resultado melhorado do que acontece antes. A evolução e o progresso, diz a autora, exprimem uma crença na superioridade do presente em relação ao passado e ao futuro. Evolução e progresso supõe uma série linear de momentos ligados por relação de causa e efeito, em que o passado é causa, o presente é efeito, e que vai tornar-se causa no futuro. O futuro, portanto, já está contido no ponto inicial de uma sociedade. A história aí passa a ser o desdobrar daquilo que já era potencializado. Reside aí a ideia das chamadas sociedades primitivas, tidas como inferiores, e as sociedades superiores. E também a ideia de sociedade subdesenvolvida que deve tornar-se desenvolvida, tendo como espelho a sociedade superior. Vejam sobre essa temática a obra de Mariana de Andrade, veja também a obra de Mécio Pereira e a obra do próprio Olney Queiroz, que nós já citamos acima. Espero que façam bom uso dessas obras para que nós possamos desenvolver um papo posterior. Bons estudos e até a próxima.